Olá campeão, olá campeã, tudo bem com você? Raul Candeloro aqui da Venda Mais. No Power VM de hoje eu quero falar sobre mentalidade da mente milionária. Esse é um livro que eu recomendo para todo mundo, é do Harv Eker, ele já esteve no Brasil dando palestra, vai voltar provavelmente porque foi um grande sucesso. E no livro dele, ele fala sobre 17 pensamentos que toda mente milionária tem. Inclusive, ele fala muito sobre a diferença de você pensar rico e pensar pobre. Eu gosto muito dessa diferença de pensar rico e pensar pobre. Não é quanto dinheiro você tem, é sim como você pensa. Eu separei 8 que eu acho que tem tudo a ver com esses assuntos que a gente tem coberto no Power VM aqui. Primeiro deles é, as pessoas de mentalidade milionária agem e criam o seu sucesso, agem e criam a sua própria vida. É uma postura proativa de você entender que você tem controle sobre as coisas que você influencia. As pessoas de mentalidade pobre, ao contrário, as coisas acontecem com elas e elas reagem. Então veja que é uma postura reativa. A postura é de reação. Aqui é de proatividade, a outra é de reatividade. Primeira grande diferença. Então, quer usar teus superpoderes, quer ter mente milionária? Primeira coisa, pensamento proativo. O que eu posso fazer? Segunda diferença, as pessoas de mentalidade milionária pensam em ganhar. Como que eu posso fazer para ganhar? E o que é interessante, se você ler o livro, o Harv Eker defende muito isso, é um conceito que a Venda Mais e eu, Raul, acredito também, é que não é só como eu posso ganhar, é como nós podemos ganhar, como eu e o cliente podemos ganhar, como a minha empresa pode ganhar. Então, quanto mais gente estiver envolvida no ganho, mais gente tem torcendo para que dê certo o negócio. As pessoas de mentalidade pobre estão muito preocupadas em não perder. Então veja que o foco deixa de ser de criar riqueza para depois dividir, para dizer não perder, não perder. É uma visão muito focada no seu próprio umbigo. A gente vai falar depois de risco, por exemplo, mas eu não posso entrar num jogo para não perder. Nunca nenhum time no mundo foi campeão jogando para não perder. Você tem que jogar para ganhar. Quando você ganha, você não perde. Mas veja que é uma mentalidade diferente. Eu tenho que ter foco no que eu quero, não no que eu não quero. Pessoas de mentalidade pobre, então, ficam focando no que elas não querem. E as pessoas de mentalidade milionária pensam o que elas querem. Qual é meu objetivo? De novo, minha meta e não o que eu estou tentando evitar. Eu foco no que eu quero. Terceira grande diferença. As pessoas de mentalidade milionária se dedicam realmente a melhorar, a fazer o melhor possível, trabalham muito e estão sempre procurando formas de aumentar patrimônio, de aumentar riqueza, de criar negócios. Então tem uma visão de oportunidades. As pessoas de mentalidade pobre sonham com ser ricas. Então jogam na loteria, por exemplo, achando que é isso que vai fazer com que tire o pé da miséria. Ficam sonhando em fazer coisas, ficam dizendo amanhã, como seria bom se eu fizesse isso. Essas aqui estão fazendo. É a grande diferença de você acordar 15 minutos mais cedo e chegar 15 minutos mais cedo no teu trabalho. É a diferença de você começar a se organizar e planejar de verdade. O que eu vou fazer amanhã? E já chegar planejado. Não ficar falando que vai fazer isso, sonhando que vai fazer. Fazer de verdade. É a diferença de você fazer uma ou duas ligações ou uma ou duas visitas a mais por dia. Isso vai somando com o passar das semanas e daqui a pouco você tem resultados excelentes. Tem gente que fica sonhando em fazer isso. É a diferença de você melhorar a tua negociação, tua argumentação, as perguntas que você faz, melhorar a tua taxa de fechamento ou ficar sonhando que você está fazendo isso. É a diferença de você pegar um livro, por exemplo, e dizer eu vou ler um livro por semana, um livro a cada 2 semanas, um livro por mês, ou ficar sonhando que você vai ficar lendo e se aprimorando. É a grande diferença. Pessoas de mentalidade milionária estão realmente dedicadas e fazendo. E essas aqui estão sonhando e falando que vão fazer. Quarta diferença aqui em mentalidade milionária é uma visão de oportunidade. Então, as pessoas de mentalidade milionária estão vendo oportunidade o tempo inteiro. É aquela história do iceberg que eu já falei antes. O mercado do PIB brasileiro diminuiu 3%. As pessoas de mentalidade milionária estão olhando os 97% do PIB da economia que continuam. As pessoas de mentalidade pobre estão olhando os 3% que foram embora. Porque elas pensam de verdade em quê? Em obstáculos. Elas veem tudo como dificuldade.
Quando eu vejo uma dificuldade, se eu tenho mente milionária, eu vejo realmente uma oportunidade ali. Se eu vejo um obstáculo, eu estou com mentalidade pobre. E eu tenho que, inclusive, transferir isso para os meus clientes também. Porque eu posso ter clientes que estejam na mentalidade diferente. E eu tenho, venha comigo, vamos olhar de um novo ângulo. Aqui eu estou sempre procurando, ok, isso está acontecendo. Qual é o ponto positivo? Como que eu transformo isso em uma oportunidade? Como que a gente pode juntos transformar isso aqui em algo onde nós possamos ganhar? O tempo inteiro, então eu estou pegando coisas que às vezes não são muito boas, estou reprogramando isso mentalmente na forma como eu falo e também no que eu faço, para fazer com que tudo se transforme em oportunidade. Minhas vendas caíram. Isso é um obstáculo ou uma oportunidade? Olha aí, ó. Essa aqui é a grande diferença. Os clientes estão com menos dinheiro. Isso é uma oportunidade ou um obstáculo? Os clientes estão exigindo mais das empresas, estão exigindo mais de mim e dos meus concorrentes. Então, uma oportunidade e obstáculo. Pessoas de mentalidade milionária vão claramente ver oportunidades e se aproveitar disso. Pessoas de mentalidade pobre vão ver isso como um obstáculo e vão achar que o obstáculo é gigantesco e que vai atrapalhar. Não vai se você tiver a mentalidade correta. Quinta coisa é, as pessoas de mentalidade milionária veem os problemas menores do que elas. Então, eu vejo o meu problema, seja ele qual for, como um problema pequeno, porque eu sou grande, eu me sinto com o poder para lidar com este problema. Eu sei que eu consigo transpô-lo, eu acredito em mim. Isso aqui tem a ver com autoconfiança e com autoestima. Pode ser uma coisa bem complicada, mas no fundo eu sei que eu vou conseguir, eu sei que vai dar certo. Pode ser que eu demore, mas eu acredito em mim. As pessoas de mentalidade pobre já começam a ver os problemas assim, gigantescos, certo? Os problemas ocupam tudo, a pessoa não consegue pensar em mais nada, tudo é um problema, tudo está ocupado na cabeça dela. E por quê? De verdade, ela se vê pequena perante o obstáculo. Veja que não interessa o tamanho do obstáculo, interessa como eu me vejo em relação a ele, qual é a minha postura em relação a ele. Quando um alpinista chega e encara um Everest, e o Everest é a maior montanha do mundo, o homem é pequenininho. Não sei se você já viu uma foto de uma pessoa com o Everest à distância. Procure no Google, tem, é super bonito de você ver. Parece uma formiguinha. Mas aquele ser humano, passo por passo, consegue escalar aquela montanha, porque ele acredita e sabe que consegue. Muita gente não consegue, muita gente desiste no meio do caminho. E se você parar para pensar, a maior parte das pessoas desiste antes de começar. Por quê? Porque vê o obstáculo tão imenso que ela se sente diminuída e desiste. E aí, o meu conselho, e o conselho do Harv Eker também, é pessoas de mentalidade milionária, quando encontram um obstáculo que parece intransponível, dizem, espera aí, talvez eu ainda não esteja preparado o suficiente, então vou me preparar. E aí eu me reforço, eu fico maior, eu fico melhor, eu desenvolvo meus conhecimentos, minhas habilidades, melhoro minhas atitudes, supero o obstáculo e agora estou preparado para superar obstáculos cada vez maiores. Por quê? Porque eu acredito em mim, porque eu tenho a mentalidade correta. Sexta diferença de mentalidade pobre e mentalidade milionária. Risco sempre vai ter. E a gente já falou sobre ganhar e não perder aqui, mas aqui tem uma questão específica de gestão de risco. Pessoas de mentalidade milionária entendem que o risco existe e eu vou fazer a gestão do risco. Eu faço então o máximo possível que eu posso fazer para diminuir o risco enquanto eu estou buscando ganho, certo? E estas pessoas de verdade ficam paralisadas. Então aqui o problema é a paralisia. A paralisia que é um problema quando você vê o risco e trava. E diz, meu Deus do céu, tem risco, então não vou fazer nada. Se você fica parado enquanto tem risco, nunca nada vai acontecer na tua vida. Você vai estar sempre empacado, nunca vai conseguir dar um passo maior, nunca vai conseguir crescer. Por quê? A gestão do risco é importante, mas não é risco zero. Risco sempre vai ter. Mesmo você ficando em casa, você vai ter risco. Qualquer coisa pode acontecer. Veja então, eu faço gestão do risco. Teve um matemático, tem um filme bem interessante de 15 minutos no site chamado TED, que é TED.com, TED.com, de um matemático que desenvolveu uma fórmula para a inteligência. E a fórmula matemática da inteligência, ele testou várias coisas diferentes em vários ambientes diferentes e ele acabou descobrindo que a fórmula mais inteligente de todas, que ele acabou definindo como a fórmula da inteligência, era onde você
maximiza o máximo possível de oportunidades no futuro, enquanto você diminui o teu risco no presente. Então, olha que eu maximizo as oportunidades no futuro, enquanto minimizo o risco no presente. Ele tentou inverter esta fórmula e falou, eu vou fazer com que minimizar o risco seja primeiro e depois maximizar as oportunidades. Essa fórmula falhou miseravelmente. Aqui ganhou de verdade, primeiro maximiza e depois faz gestão do risco. Então veja, quando eu ligo para mais clientes, de verdade eu estou fazendo gestão do risco. Quanto mais oportunidades eu crio, menor é meu risco, porque menos eu dependo de cada venda. Quanto mais eu melhoro como vendedor ou como vendedora, melhor a minha argumentação, melhor as perguntas que eu faço, melhor minha habilidade de negociação, melhor minha taxa de fechamento, menos risco eu tenho, porque eu sei que aproveito melhor as oportunidades. Veja que eu não estou procurando o risco zero. Eu estou fazendo gestão do risco, que é bem diferente. Então, lembre, mentalidade milionária, entende o risco, trabalha para minimizá-lo, mas primeiro maximiza oportunidades. Pessoas de mentalidade pobre ficam paralisadas quando aparece o risco e aí não evoluem. Sétimo princípio aqui, um princípio que eu defendo muito, ele é muito caro assim para mim, então eu vivi minha vida baseada nisso, que é o princípio do Kaizen. Kaizen são duas palavras japonesas, Kai e Zen. Kai é mudança e Zen significa boa, então a mudança boa. Kaizen, a frase que eu gosto para definir o Kaizen é hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Então as pessoas de mentalidade milionária nunca acham que estão perfeitas. Eu nunca me dou uma nota 10. Mesmo que eu seja muito bom, mas eu não me dou uma nota 10 porque eu sei que ainda tenho coisas para melhorar. As pessoas de mentalidade pobre estão na estagnação. Elas ou já acham que são perfeitas e aí param e aí ficam defasadas com o passar do tempo, ou elas têm medo de aprender algo novo porque isso entra numa área de desconforto. Essas pessoas estão presas numa zona de conforto. Elas ficam sonhando com a mudança, elas queriam coisas melhores, mas elas não querem mudar. As pessoas de mentalidade milionária entendem que se eu realmente quiser resultados melhores, eu preciso mudar também. Quanto mais eu me desenvolver, melhores vão ser os meus resultados. Essas pessoas querem que magicamente os resultados melhorem sem elas mudarem. E por isso continuam com a mentalidade pobre e os resultados pobres também. Para terminar, as pessoas de mentalidade milionária são atraídas por outras pessoas de sucesso, por histórias de sucesso, elas consomem, elas gostam, elas querem compartilhar, elas querem trocar, elas querem conviver com pessoas de sucesso. As pessoas de mentalidade pobre, elas têm de certa forma uma raiva do sucesso. E elas se afastam das pessoas do sucesso porque no fundo elas se sentem de alguma forma diminuídas pelo sucesso dos outros. Isso é muito interessante. Se eu tenho uma autoestima baixa, uma autoconfiança baixa, quando eu vejo outra pessoa de sucesso, aquele sucesso dessa pessoa me diminui. Eu sinto, puxa vida, eu queria estar lá, mas eu não estou. E eu fico, de certa forma, com uma raiva, com ciúme daquilo ali. Eu não reajo muito bem a isso. As pessoas de mentalidade milionária podem não estar ainda na situação de sucesso, mas quando vem uma outra pessoa de sucesso, dizem, opa, isso me motiva, eu quero chegar lá. E o fato desta pessoa ter sucesso não me diminui, pelo contrário, me alimenta, porque mostra que se essa pessoa conseguiu, eu também consigo. Vamos tentar entender como essa pessoa chegou lá. E aí eu vou voltar para o Kaizen para melhorar, para eu construir, para chegar lá também. Então, nós dois podemos estar no sucesso, todos nós podemos estar no sucesso. As pessoas de mentalidade pobre, elas se sentem excluídas pelo sucesso. E aí entram num ciclo que é muito vicioso, porque elas não aprendem, elas entram estagnadas e passam a conviver com outras pessoas assim. É muito comum, por exemplo, você fazer uma campanha de vendas, ter ranking de vendas, e aí as pessoas ficarem embaixo do ranking, e ao invés daquilo de ficar embaixo do ranking ser motivador, a pessoa desanima, desmotiva. Tem gente que diz que isso é assédio moral. Eu digo, gente, é um ranking de vendas, estava lá, todo mundo podia estar em primeiro, segundo, terceiro lugar. Imagine que a pessoa que vai para a Olimpíada tira 8º lugar, que no atletismo, por exemplo, é o último lugar, tira 8º, entra com um processo na justiça contra a Olimpíada, porque foi humilhado porque tirou o último. Discute, era uma competição, chegaram os melhores na frente, você não era o melhor, era o pior, chegou em 8º. A pessoa que está em 8º e tem a mentalidade milionária, ela vai pensar, espera aí,
que eu faço para ficar mais rápido? O que eu faço para ficar mais ágil? Como que eu mudo meu treinamento, minha alimentação? O que eu errei? Onde que eu posso melhorar? Essa é a mentalidade correta. E não ficar dizendo, vamos puxar os de cima para baixo. Não é isso. Eu quero subir, eu não quero puxar os de cima para baixo. As pessoas de mentalidade pobre querem puxar todo mundo para baixo para que fique todo mundo na mediocridade. As pessoas de mentalidade milionária, pelo contrário, estão em cima, trazendo para cima, e se elas estão embaixo, elas estão dizendo, quero subir também, me ajude. Então, isso aqui é uma das coisas mais importantes que tem. Então, lembrando, quer ter mentalidade milionária, quer ser um vendedor, uma vendedora realmente com superpoderes, a gente está falando de Power VM, tenha a mentalidade correta. Primeiro, lembre que você age e você cria o teu sucesso. Segundo, pense sempre em como você pode ganhar e criar ganhos para os outros. Quanto mais ganho você criar para os outros, mais você vai receber também. Lembre-se que você precisa se dedicar de verdade e não ficar apenas sonhando. Você tem que pensar sempre em oportunidades e em todo obstáculo tem sempre uma oportunidade. Aprenda a olhar por baixo, por lado, por cima, por lado e encontre uma oportunidade. Qualquer obstáculo tem sempre uma oportunidade. Seja maior do que os seus problemas e se você ainda não for, transforme-se numa pessoa que é. Então, dedique-se a ser maior do que os seus problemas. Faça uma gestão de risco. Entenda que existe o risco, tente diminuí-lo, mas risco zero leva à paralisia. Então, entenda esta gestão do risco, ela é super importante. Trabalhe o tempo inteiro para você melhorar você mesmo. Lembre que você nunca vai ser perfeito e que a busca da perfeição, na verdade, o caminho é que é importante. A questão é você continuar sempre se desenvolvendo. Aí sim você vai estar num crescimento. Esta jornada que é importante é a jornada do Kaizen. Hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. E para terminar, seja atraído pelo sucesso e leve todo mundo junto para o sucesso junto com você. Não é para excluir, é para todo mundo ser um sucesso junto. Tá bom? Essas 8 coisas vão fazer com que você use seus superpoderes. Pense nisso essa semana. Grande abraço, campeão. Grande abraço, campeã. Obrigado por você estar aqui com a gente. E até o próximo Power Venda Mais.